Amém. A gente vai refletir nessa noite um pouco mais sobre a história de Ló, né, que a gente conversou, a pastora trouxe no último culto do ano, né, dia 30. E também em cima do texto de Tiago, né, Tiago 2, do 14 ao 24. E aí quem quiser dar uma lida aí que chegou um pouco depois, só para se situar. E a gente está aqui, né, no ano novo, né, viemos aqui no ano passado, né, estamos aqui hoje no primeiro culto do ano, né, graças a Deus por isso, que Deus nos deu, né, a graça e suas misericórdias se renovaram sobre nós novamente e estamos aqui. E é muito engraçado, né, esse tempo assim de festas, de fim de ano. A gente coloca tantas expectativas, né, no amanhã, que vai ser outro ano, mas a gente dorme e acorda e foi só um dia. Né? Foi só um dia que passou e a gente faz tantas coisas, se arruma, vai para a casa de um, vai para a casa de outro, aquela correria. Mas as nossas expectativas são colocadas num novo dia, né? Um novo dia que trará não só um novo dia, mas um novo ano. Né? E aí vem sobre nós novos sonhos, algumas expectativas sobre coisas que podem acontecer nas nossas vidas, planos, tantas coisas, né, que a gente para pensar assim, caramba, a gente está no dia 1. Como será que eu vou estar daqui a 364 dias? Né? O que será que vai acontecer na minha vida nos próximos 300 dias que virão? Né? Eu acho que é meio impossível a gente não pensar sobre isso, né, quando a gente atinge aí uma maturidade, né, na vida, quando a gente está realmente pensando, né, como será o nosso futuro. E a gente acorda dia 1 e faz. A casa é a mesma, né, o filho é o mesmo, a esposa é a mesma, o irmão é a mesma coisa. O que é que mudou, né? O que é aquela expectativa que eu estava ontem, aquela euforia que eu estava ontem pelo novo. Ela foi para onde? Porque eu acordei hoje, mas as coisas parecem estar do mesmo jeito. Né? E aí eu pergunto, refletindo sobre isso, me perguntei, né, o que é novo? Né? O que é uma coisa realmente nova? O que é que falta, né? O que é que faltou, por exemplo, na minha vida, do dia 31 para o dia 1, para que algo novo, que eu, sei lá, esperei, pudesse ter acontecido? Né? E aí eu fiquei pensando que hoje é dia 9, né? E do dia 1 para o dia 9 a gente já viveu 9 dias, né? E o que a gente já fez diferente nesses 9 dias para alimentar, né, as expectativas que a gente colocou sobre um ano. Né? Porque a gente coloca sobre o ano, não sobre a gente, né? Que a gente é muito esperto. O ano novo vai me trazer coisas novas. Eu não, eu continuo do mesmo jeito. E aí, o que é que nesses 9 dias, né, já aconteceu de diferente na minha vida e na sua vida, que partiu de um posicionamento meu e seu de forma intencional, para a gente realmente colocar em prática algumas coisas que a gente enxergou, né, no ano passado, que a gente precisava modificar. A gente coloca expectativas frente a um tempo, né, somos direcionados pelo tempo, mas não pelo que nós temos capacidade ou possibilidade de fazer diferente. E no dia 30 de dezembro, né, aproximadamente 10 dias atrás, a gente teve um culto aqui na nossa igreja, onde a pastora trouxe uma palavra de confronto e encorajamento, né, retornos e partidas. E, para mim, de forma específica, foi um momento bem especial. E ela trouxe para a gente a mensagem, né, como eu falei, através da história da vida de Ló, né, também de Abraão, na situação, no episódio de destruição, né, das cidades de Sodoma e Gomorra. E enquanto ela falava ali, eu refletindo sobre aquilo, eu fui muito ministrada assim, por Deus, né, olhando para a minha própria vida, do quanto, assim como Ló, né, eu tenho dificuldade realmente de amar a Deus verdadeiramente. Né, de como aquele homem, ele não conseguia se posicionar da forma como ele deveria. E reconhecer isso, a gente como cristão reconhecer isso, às vezes é bem difícil, mas eu também creio que é muito necessário,
porque realmente a gente, como ser humano, a gente é muito limitado a ter um amor por Deus, né, da mesma forma que Ele nos ama, obviamente. Né? Deus, Ele é soberano, Ele é perfeito e o amor dEle é perfeito. Nós somos limitados e imperfeitos, então o nosso amor também é imperfeito. Né? Mas, muitas vezes, como cristãos, a gente não olha para o nosso relacionamento com Deus dessa forma. Né? A gente sempre se coloca numa posição de que, sim, a gente ama a Deus, de que, sim, a gente está fazendo as coisas corretas porque a gente está fazendo isso ou aquilo, de que, sim, a gente está no centro da vontade de Deus por isso ou por aquilo. Né? E eu queria perguntar a vocês o que você está fazendo hoje. Né? Como hoje você tem vivido a sua vida, onde você está hoje, é realmente o lugar onde você deveria estar. O que eu e você estamos fazendo hoje é realmente o que a gente deveria estar fazendo. O texto que a gente leu diz o seguinte, eu vou ler de novo com vocês. Tiago 2, 14 ao 24. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstrarem por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem até logo e tenham um bom dia, aqueça-se e comam bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar. Uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei, pelas minhas obras, a minha fé. Você descrê que há um único Deus. Muito bem. Até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanto à insensatez, vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como vem, a sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Amém. Esse texto, em resumo, numa interpretação pessoal, o que Deus falou comigo sobre esse texto, Ele disse que, de forma muito resumida, o que a gente fala precisa ser comprovado com a nossa vida. É bem simples, a gente nem precisa ler tudo de novo, é mais ou menos isso. A fé sem obras não vale de nada, porque o que a gente fala, o que a gente diz viver, precisa ser comprovado com a nossa vida. Lá em Mateus 7, 16, 20, também tem um resumo bem interessante, diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Outro resumo também sobre o que lemos em Tiago. Pelos nossos frutos é que nós somos conhecidos. O texto que lemos de referência não nos coloca em um lugar onde existe a possibilidade de sermos salvos ou abençoados por aquilo que fazemos, anulando a graça. Muito pelo contrário, ele traz para nós uma autorresponsabilidade sobre a vida que nós cristãos dizemos viver. Se dizemos viver pela fé, nós precisamos demonstrar uma vida que vive pela fé. E precisamos mostrar os frutos disso através das nossas ações. Que ações, Willy? Dar comida e roupa aos pobres? Não, não só essas ações também.
mas principalmente viver a vida que Deus espera que nós vivamos. Viver uma devoção que Deus espera que nós vivamos. Uma vida que a gente se move como Deus espera que a gente se mova, que a gente faz aquilo que Deus espera que a gente faça, e uma vida que vai plantar para poder colher. O texto lá em Tiago diz: vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Não apenas pela fé. Também pela fé. Pela fé, mas não só pela fé. A fé precisa gerar algo em nós. A fé precisa gerar algo em nós. Deus precisa nos mover para uma vida que aponte a Ele. Se eu digo crer, se eu digo ter fé, mas isso não gera nada de novo em mim, e se as minhas atitudes não comprovam o que a minha boca diz viver, como que eu posso fechar essa conta? Aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador precisa gerar algo novo em nós, não só no momento da nossa conversão, mas todos os dias da nossa vida. Não apenas em momentos específicos, mas todos os dias da nossa vida. Dizer que somos crentes não nos leva ao lugar de crente. Dizer que somos cristãos não nos leva ao lugar de cristãos. Mover os nossos pés e as nossas mãos é o que nos leva para esse lugar, porque dizer que faz sem fazer é a mesma coisa de não fazer. Começa assim no nosso coração, começa assim nos nossos lábios, mas continua e termina nos nossos pés e nas nossas mãos, e não só isso, nos nossos pés e nas nossas mãos calejadas de trabalho, cansadas de trabalho pelo reino, cheias de cicatrizes, igualzinho como foi com Jesus. Tem que continuar e terminar com as marcas que as decisões de uma vida com Deus gera em nós. Se não for assim, não vale. Eu sempre escutei minha família no interior, o pai diz muito isso. Como é a mão de um homem? Mostra aí como é a mão de um homem. Pode ser fina e delicada, não. Como é a mão de uma mulher? Mostra aí a mão de uma mulher. Uma mão de um homem, segundo, meus avós aí, minha família, é uma mão cheia de calos, porque trabalha na enxada de dia e de noite, debaixo do sol. Como é a mão de uma mulher da geração da minha bisavó, da minha avó, é a mão de calo, as unhas feias, de lavar roupa em pedra na beira de rio, ou no mínimo lavar roupa na mão, na beira de um tanque. São mãos cansadas, cheias de cicatrizes e de calos, de trabalho. De trabalho. E assim precisa ser conosco, que dizemos seguir o carpinteiro. Ou a gente acha que o carpinteiro encomendava os móveis e entregava eles prontos. Não. Ele fabricava os móveis. Se ele mesmo, que nem precisava, teve as mãos calejadas de trabalho, as mãos perfuradas de prego, quem somos nós para acharmos que não somos dignos de passar por isso? Quem somos nós? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Onde nós estamos? Em janeiro de 2022. Eu vou falar alguns pontos só para a gente dar uma recapitulada lá na história de Ló, da destruição de Sodoma e Gomorra,
quem quiser ir acompanhando é a partir do capítulo 18, verso 16. Vou dizer o livro não, viu? Vou dizer o livro não. Por favor. Capítulo 18, verso 16. O Senhor diz a Abraão, né, a gente leu em Tiago que Abraão era o quê? Beste de Jesus, ou de Deus. Amigos de Deus. E nesse episódio, a gente comprova isso, né, com a palavra nos dizendo diretamente que o Senhor, ele fala para Abraão o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, né? Imagina um negócio, Abraão, rapaz, tu não sabe o que está acontecendo ali e tal, e conta. E a história começa com Abraão intercedendo por aquele povo, intercedendo por essas cidades. Abraão era primo de Ló, né? E eles tinham uma relação afetiva bem importante. E, com certeza, isso, né, moveu também o coração de Abraão a orar por aquele lugar. Fora também, claro, a situação da cidade como um todo. E Abraão, ele intercede ao Senhor que não destrua, né, Sodoma e Gomorra. E aí ele vai tentando fazer acordos com Deus, né? Deus, se tiver tantas 40 pessoas justas, Senhor, não destruo. Se tiver 30, não destruo. Se tiver 20, não destruo. E ele vai fazendo esse acordo até que ele consegue aí chegar no número de 10. Deus diz, beleza, se tiver 10 eu não destruo não, vamos embora. E Deus disse que ia mandar, né, os anjos para ver realmente lá o que estava acontecendo. Se realmente aquilo estava acontecendo, Deus ia destruir aquele lugar. E Ló morava lá com a sua família, né? Abraão ficou nesse processo de intercessão por aquele povo. E exatamente no local, mais ou menos ali onde os anjos chegam, né, os 2 anjos enviados, Ló estava. E aí Ló recebe esses homens. E quando ele sabe que eles são visitantes, quando Ló sabe que eles são visitantes, chama ele para ir para casa, para que ele fique lá protegido, tenha o que comer e tudo mais. E esses homens vão para a casa de Ló. Né? Quando os outros homens lá da cidade de Sodoma e Gomorra sabem que tem 2 visitantes na casa de Ló, corre para lá, né, para fazer atrocidade com esses homens, né, para cometer realmente crimes sexuais, crimes físicos também, enfim, na vida desses homens. E Ló faz de tudo para defender esses 2 visitantes, porque para ele seria uma desonra, né, ter 2 visitantes na casa dele passando por aquela situação. E ele chega até oferecer suas 2 filhas, né, virgens, para os homens, para que os homens da cidade não tocassem em seus visitantes. E aí acontece que os anjos salvam a si mesmos, salvam a Ló e tudo mais, e oferece que Ló e sua família tenham salvação, né? Não fiquem ali naquelas cidades, para que eles não fossem destruídos pela calamidade que Deus ia mandar, porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. E Ló faz o quê? Tenho filha, tenho genro, tenho esposa, vamos embora, todo mundo ser salvo. E aí Ló avisa aos genros dele, vai ter destruição aqui, vai todo mundo morrer, mas os genros de Ló não levam Ló a sério, não acreditam nisso e segue o baile. No dia seguinte, os anjos ordenam que eles fujam rápido, porque Deus vai vir com um cajado e o negócio vai pegar fogo. E aí eles começam a sua fuga. No dia seguinte, e aí os anjos ordenam, né, que eles fossem para a montanha e que eles não olhassem para trás. Ló ainda diz, não deixa a gente para ali não, vamos para o vilarejo aqui porque é mais seguro, é melhor. O anjo, beleza, e eles vão-se embora. E aí o anjo mandou eles irem e que ninguém olhasse para trás, ninguém visse o que estava deixando para trás, o que estava acontecendo, e que eles seguissem rumo à nova história que eles iam, né, ter, a nova chance que Deus estava dando a eles. Mas acontece que a mulher de Ló, ela faz o quê? Ela olha para trás, né, ela não consegue, ela não resiste à tentação de não olhar para trás, e ela vira uma estátua lá de sal, né, morre, e vira lá uma pedra de sal. E o que é que acontece? Ele chega lá nesse lugar, né, em Zoar, com as suas 2 filhas. E Abraão, no outro dia, ele acorda e ele olha em direção a Sodoma e Gomorra.
e vê a destruição. Mas Deus, ele atendeu o pedido intercessor de Abraão. Deus atendeu e salvou Ló e sua família. E depois disso, Ló sai de Zoar com as suas filhas, né, o vilarejo que ele pediu aos anjos para estar, e ele vai para uma caverna com elas para ficar mais protegido. E acontece que essas duas filhas de Ló, né, era uma mais velha, uma mais nova, elas embriagam o pai delas para ter relação sexual com ele. Por quê? Acabou tudo, acabou todo mundo, a gente está aqui. O que é que vai ser da gente? Como é que a gente vai perpetuar a nossa família? Só tem o nosso pai de homem. O que é que a gente vai fazer? A gente vai embriagar ele vai ficar aí bêbado, dormindo, nós vamos ter uma relação com ele e vamos engravidar para que a nossa família perpetue. E assim essas mulheres fazem. Essas duas mulheres fazem. E uma dá à luz a Moabe, que se tornou um antepassado dos moabitas, e a outra dá à luz a Ben-Ami, que se tornou antepassado dos amonitas. E esses dois povos, eles se tornaram, no futuro, inimigos do povo de Israel. Inimigos do povo de Deus. Os inimigos do povo de Deus vieram da descendência de Ló. E aqui, a gente vê a história de alguém, né, de um homem, que não tem ação nenhuma na vida. Né? Ele não tem disposição para viver. Disposição para respirar, eu acho, que Ló não tinha. Mesmo assim, embora, né, essa interpretação da vida de Ló venha sobre mim, dentre todos que existiam de Sodoma e Gomorra, Ló, ele era o mais justo que tinha. Deus salvou Ló e sua família. Ló não fazia o que todas as pessoas de Sodoma e Gomorra estavam fazendo. Ló provavelmente não estava se embriagando, se prostituindo, adorando outros deuses. Ló conhecia a Deus e estava vivendo a vida dele ali de boa. Né? Vindo para o culto todo domingo, dizimando, não. Estava tudo tranquilo com a vida de Ló. Dentre todas as pessoas que estavam ali fazendo coisas erradas, Ló não fazia. Ló foi visto como justo. Ló foi visto como um homem correto. Vivendo ali corretamente, mas também assim, né? Só a sua vida. Tipo, aceitou Jesus, parou de beber, parou de fumar, parou de falar palavrão, vai para o culto todo domingo, trabalha aí num evento e está tudo certo. Né? Isso significa que ele não praticava as coisas erradas, igual como o povo de Sodoma e Gomorra, mas também não significava, ao meu ver, que Ló estava vivendo uma vida que estava produzindo frutos. Pelo menos eu não consigo enxergar isso olhando para a vida de Ló. A omissão que Ló se estabeleceu, sei lá, desde quando, paralisou ele por toda uma vida, a ponto de nem sua própria família ser evangelizada por ele. Saber quem Deus é e dizer que a gente é convertido não nos dá uma garantia de uma vida que agrada a Deus. Nenhuma. Absolutamente nenhuma garantia. Não fazer coisas erradas também não significa que nós estamos fazendo as coisas corretas. Também não significa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deixar de fazer algumas coisas erradas não significa que nós estamos fazendo aquilo que nós precisamos fazer. Abraão intercedeu por Ló e por sua cidade, coisa que nem o próprio Ló fez. Né? Abraão, de longe, sabendo o que ia acontecer, fez muito mais por Ló do que ele mesmo. Os genros de Ló morreram porque ele não passava credibilidade para os seus genros de que o que ele falava era verdade. E os caras
tá doido, no mínimo tá maluco aí, eu vou fugir para canto nenhum. Ficaram lá e morreram. A mulher de Ló não confiava nem em Deus e nem no seu próprio marido. No momento de fuga, ela olha para trás, porque ela estava indo sem segurança, ela estava indo sem confiança, ela estava indo com incertezas sobre um futuro, através da palavra de um homem que nunca garantiu nenhum presente para ela, quanto mais o futuro. As filhas de Ló, tão acostumadas com o pai omisso, com o pai nem aí para nada, resolveram do jeito que elas acharam melhor dar continuidade para sua família. A gente foi esperar por esse homem, mulher. Vai morrer eu e tu aqui. E aí, como é que vai ser? Bora fazer alguma coisa para esse negócio dar certo aí, para a gente poder sair daqui, para a gente poder, sei lá, de alguma forma, querendo ou não, o filho da gente pode sustentar a gente no futuro. Sei lá, mas se a gente for ficar aqui com esse homem, a gente vai dar em nada. Com certeza, elas tiveram um pensamento como esse. Elas sabiam que o pai delas não ia fazer nada para mudar a realidade da vida que elas estavam ali, daquela situação. Elas não podiam esperar nada diferente dele, porque ele, com a sua própria vida, nunca deu essa segurança para a sua família. Realizaram com as suas próprias mãos, dando origem a um povo que foi no futuro o povo inimigo do povo de Deus. Foi perpetuado através das filhas de Ló, gerações de homens que não conheceram a Deus, que não amaram a Deus e que por isso também foram destruídos. Eu olho para isso e eu penso, Ló teve a sua vida poupada da destruição. Ló recebeu um novo lugar e um novo dia, mas Ló não mudou. Eu não sei quem estava aqui no culto dia 30, mas a pastora falou o quê? Que nós fomos poupados da destruição, através de uma pandemia que nós vivemos, e que nós estávamos recebendo de Deus uma nova chance de recomeçar. E em 9 dias, o que foi que mudou? No outro dia, Ló não fez nada diferente, ele só acordou. Só existiu ali. Só existiu. Ló talvez não tenha nem olhado ao seu redor e se fez algumas perguntas que pudesse ter dado combustível a ele, dele ver uma outra forma de viver sem ser dentro de uma caverna, com 2 filhas. Né? Pelo menos assim. Vamos procurar um outro vilarejo, um campo onde a gente possa plantar, uma beira de um rio para a gente tomar um banho, beber uma água. Não, vamos para a caverna. Fazer o quê? Ficar lá para sempre. Simbora para a caverna. Ló estava tão acostumado e conformado com as pessoas fazendo sempre por ele, que ele não tinha a necessidade de se mover. Ele não via o porquê ele sair de situações, porque sempre alguém intercedia, sempre alguém o ajudava, sempre alguém estava ali. Então, para que ele ia fazer alguma coisa? Para ele viver ali naquela caverna, eternamente estando vivo, fosse suficiente para ele. Talvez ele tivesse aí certeza, eu vou para o céu, né? Eu sou salvo, eu sou de Jesus, eu sou crente, aleluia, glória a Deus. Vou ficar aqui dentro dessa caverna o resto da minha vida, morrer aqui mesmo, porque eu vou para o céu, eu vou me mover para fazer mais o quê? Né? Gastar meu tempo, minha paciência, meu saco com igreja, com esse povo chato, que vive de kikikikakk, problema. Não, vou ficar aqui mesmo. Deixa para lá, é cada um por si, Deus por todos. E o que é que eu penso sobre isso, meus irmãos? É que um novo dia, um novo lugar e um novo ano
não tem poder nenhum de mudar nada em nós. Absolutamente nada. Ló viveu em um novo dia onde toda a sua cidade foi destruída. Ele só que sobreviveu, ele e as suas filhas. E mesmo assim, Ló não conseguiu fazer nada diferente no outro dia. Mesmo vendo essa realidade, isso não foi suficiente para que Ló movesse os seus pés. O que mais esse homem estava esperando Deus fazer por ele? O que mais esse homem estava esperando de sobrenatural acontecer na vida dele para que ele mudasse o seu posicionamento? Em uma escala de 0 a 10, o quanto eu e você temos vivido como Ló? Ou o quanto eu e você temos vivido como Abraão? Qual será mesmo a diferença entre esses dois homens? Que um buscava e o outro não. A gente leu lá em Tiago 2, do 20 ao 24. Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por causa das suas ações, quando ofereceu seu filho Isaque lá no altar? Lembrando disso, como vocês podem ver, a sua fé e suas ações atuaram juntas. E assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam, igreja, não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela nossa fé. Eu posso ouvir um amém? Amém, glória a Deus. A diferença entre Abraão e Ló é que Abraão estava fazendo alguma coisa. E Ló estava esperando que alguém fizesse por ele. Numa escala de 0 a 10, você está fazendo alguma coisa ou você está esperando alguém fazer por você? Como foi a sua vida toda? Bem confortável aí, bem legal. A diferença do final é que a colheita vem de forma totalmente diferente sobre a vida de Abraão e sobre a vida de Ló. Porque ficar vivo na terra não é vitória para crente, não. Ficar vivo dentro de uma caverna o resto da vida não quer dizer que o crente venceu. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver nem com a terra. Abraão conhecia a Deus e estava crescendo e prosseguindo em conhecer a Deus todos os dias da sua vida, para que o seu amor por Deus fosse crescendo e fosse sendo aperfeiçoado dia após dia. Abraão, ele foi chamado pela palavra de Deus de amigo de Deus. Amigo de Deus. Aquele com quem Deus contava novidades. Abraão, está acontecendo isso e isso em Sodoma e Gomorra. Deus precisava dizer o quê para Abraão? Quem é Abraão? Mas Deus sabia que Abraão ia interceder. Deus sabia que Ló precisava da intercessão. Abraão soube com antecedência das intenções de Deus de destruir um lugar. Deus amava mais Abraão do que a outra pessoa? Não, não amava. Mas Abraão estava buscando a Deus. E a palavra de Deus nos diz que quem busca a Deus o encontra. Eu vou contar um segredo para vocês que eu descobri hoje, entre aspas, né?
que a luz acendeu hoje. Quando o Senhor pediu Isaac a Abraão, o Senhor ele não queria ouvir de Abraão assim, não. Tá, Deus, claro, Senhor, eu te entrego o meu filho, eu te entrego Isaac. Eu te entrego. Deus não quis ouvir isso de Abraão, não. De jeito nenhum. Sabe o que Deus queria de Abraão? Que Abraão pegasse Isaac, saísse da sua casa, subisse no monte, amarrasse Isaac e pegasse uma faca para matar Isaac. Era isso que Deus queria que Abraão fizesse. Deus não queria que Abraão na casa dele dissesse, tá certo, Deus, eu te entrego Isaac, não. Deus queria ver movimento em Abraão, fazendo o que ele estava mandando Abraão fazer. Porque se Abraão tivesse ficado em casa dizendo que entregava Isaac, Abraão nunca teria subido no monte com Isaac. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Falar não é fazer. Dizer que é crente não é ser crente. Falar que ama a Deus não é amar a Deus. E falar que obedece não é obedecer. Tem que pegar Isaac, sair de casa com Isaac, subir no monte com Isaac, amarrar Isaac e querer matar Isaac por amar mais a Deus do que a Isaac, igreja. Sem fazer isso, não adianta ficar dizendo que entrega, não. Deus, se tem uma coisa que Deus conhece, é o nosso coração. E Deus está cansado de um povo que fala, mas não faz. De um povo que diz ser, que diz pertencer, mas não é e não pertence. Não seja, é menos feio. Não fale, é menos feio. Estamos cercados na nossa igreja, eu estou falando igreja de esperança mesmo, não é só a igreja de Cristo, não. De Lós. Que estão parados no pouco que conhecem, no pouco que escutam e no pouco que fizeram, achando que já fizeram muito. Me poupe. Ou a gente está achando que tudo que a gente já entregou a Deus aqui na nossa vida até hoje já é suficiente, está tudo certo. Não precisa ninguém fazer mais nada. Porque já está há 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja. Deus, Ele é infinito, Ele é um mar sem fim, Ele é abundância, Ele é imensidão. Deus não trabalha com fim, com limites, Ele é ilimitado. Essas portas aqui de vidro, elas só nos param, elas não param Deus. Elas nos limitam, mas elas não limitam a Deus. Com Deus, ou é tudo, ou é nada, ou dá, ou não dá, ou faz, ou não faz, ou é, ou não é. Da mesma forma que ele agiu com Abraão e com Ló, ele age com a gente hoje e repete as mesmas palavras sobre nós. Deus conhece você, meu irmão. Deus me conhece. Ele sabe do meu coração. Ele sabe quais são as intenções do meu coração. Ele sabe tudo o que eu penso e tudo o que eu acho que penso e tudo o que eu acho que eu vou falar. Ele já sabe. E não sou eu que estou dizendo isso, não. É o Salmo 139 que diz. O salmista, ele diz, Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces. Tu sabes, Senhor, quando eu me sento e quando eu me levanto. Tu sabes de longe todos os meus pensamentos. Não é nem de perto, é de longe. Tu já conhece tudo o que eu estou pensando. Sabes muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Todos os meus caminhos de Ti são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conhece de forma inteira, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento demais, é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença, Senhor? Diz o salmista. Se eu subir aos céus, lá Tu vai estar.
Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também tu estás, dentro da caverna, lá também tu estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita é que vai me suster. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas e disso eu tenho plena certeza. Os meus ossos nem estavam escondidos de ti, quando em secreto eu fui criado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Me coloca à prova e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim conduta errada, algo que te ofenda, e me dirige pelo caminho eterno. Deus conhece a mim e a você. Deus conhece o meu e o seu coração. Entre nós não sabemos. Não temos capacidade nenhuma de ver o coração de alguém, de ver as intenções do coração de alguém. Mas Deus sonda o nosso coração e nos conhece no íntimo. Ele foi quem nos criou, nos formou, nos deu destino e nos deu caminho. Deus, Ele conhecia o coração de Ló. Deus teve misericórdia daquele homem. Mas a omissão de Ló perpetuou anos à frente, dando origem a um povo inimigo de Deus. Inimigo do povo que Deus estava protegendo e cuidando. Deus agiu com misericórdia sobre Ló, mas a justiça veio sobre a descendência de Ló, porque Deus é justo. Ninguém escapará da justiça de Deus. Não ir para o inferno não é tudo, meu irmão. Não ir para o inferno é consequência de viver uma vida que agrada a Deus. Não de uma ida na frente de um púlpito para receber uma oração e entregar a sua vida a Jesus. Não ir para o inferno é consequência de uma vida tentando amar a Deus como Ele merece ser amado todos os dias até o último. Mesmo com consciência de que vamos falhar, a tentativa nos faz permanecer. Quem está no caminho de amar a Deus está buscando a Deus. Quem busca a Deus o conhece. Quem busca a Deus o encontra. E não tem como desfrutarmos do reino de alguém que não conhecemos. Como que eu vou passar a eternidade desfrutando do reino de alguém que eu nem conheço? Que eu nunca tentei amar, que eu nunca busquei? Não existe salvação para alguém que não vive uma vida de quem não é salvo. Quem é salvo, vive como salvo. Quem é pecador, vive como pecador. O morno é vomitado. Não existe salvação onde as nossas obras não mostram a nossa fé. E onde não tenham frutos que comprovem que a gente semeou. Precisamos semear para colher. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Até quando alguém vai precisar semear por mim e por você, para você só colher, para eu só colher? Para eu só roubar as mangas do pé sem ter feito nada?
E se brincar, quem semeou ainda fica sem nada. Como é a realidade, né? Das casas dos bichinhos que a gente vê, cheio de manga, todo mundo rouba e o coitado não tem uma para chupar. Até quando? Até quando? Aqui na Igreja Esperança, a gente vai precisar de alguém que diga pra gente que é importante a gente ler a Bíblia. Até quando? Até quando? A gente vai ficar pedindo que as pessoas orem por nós, quando nem a gente faz isso. Até quando alguém vai fazer mais por você do que você mesmo? Mais pela sua família do que você mesmo? Mais pelos seus filhos do que você mesmo? Mais pela sua esposa do que você mesmo? Mais pelos seus pais do que você mesmo? Até quando? Até quando? Vamos ficar esperando direções de homem, palavra de homem, confirmação de homens? Porque não temos tido a capacidade de nos mover para sermos amigos de Deus. Para sermos aqueles a quem Deus conta os segredos, a quem sabe as coisas com antecedência. Amigos de Deus sabem antes de acontecer, os amigos já estão sabendo. Amigo de Deus não espera homem vir fazer profecia, não. Ele está colado com Deus. Quando a profecia vem, ele sorri porque ele já tinha recebido. É uma confirmação, não é uma novidade, porque Deus conta as coisas para ele antes de contar a qualquer um. Você é amigo de Deus? Você é amigo de Deus? Até quando não seremos levados a sério, assim como Ló não foi pelos seus genros? Até quando as pessoas olharão para trás, porque não vem nas nossas ações a confirmação da direção que temos dado? A mulher de Ló disse: eu vou com esse homem para onde, meu Deus? Para onde eu vou com esse homem? Me deixa aqui mesmo, em Sodoma e Gomorra, eu vou para onde? Com um traste desse, com um abençoado desse de Jeová. Para onde eu vou? Me deixa aqui. Até quando gerações vão se perpetuar com corações distantes de Deus, que não conhecem a Deus? E vamos continuar fingindo que estamos fazendo um bom trabalho. Mesmo vendo as nossas gerações indo para um caminho que não é o de Deus, vamos ficar calados, acreditando na própria mentira, contada por nós mesmos, de que nós estamos fazendo um bom trabalho. O evento do Ano Novo, o Réveillon, já fez o que aí na sua agitação? Para você ser o cristão que Deus tem esperado que você seja. Que Jesus morreu para você ser. O que você já fez com o evento do Réveillon? Para se tornar o marido, o pai, o filho, a esposa, o amigo, o cristão, o membro, o líder, o pastor, o discipulador, que você precisa ser em Deus. Ano novo, mês de janeiro, Réveillon, férias. Não vai fazer nada não, minha gente, por a gente não. Quem fez tudo foi Jesus. Mudar de casa, de bairro, de cidade, de país, de igreja, de ministério, não vai fazer com que você seja aquilo que você precisa ser, não. É hoje. É agora.
Começamos lendo Tiago, e Tiago nos dizendo: o que adianta ver alguém com fome e dizer a ela: Deus te ajude, Deus te abençoe, Deus te alimente, né? Que você fique quentinha aí, tá frio, mas fique quentinha aí, sem roupa, né? Vou orar por você. Sem fazer nada. Para matar a fome, para acabar com o frio. Olhar e dizer assim: eu creio que Deus, Ele pode te ajudar a sair da fome e do frio. Entrar no meu carro, quentinho, parar no meu restaurante legal, jantar e dormir. Crer que Deus pode ajudar e não se colocar à disposição para ser o canal e a resposta que aquela pessoa precisa, que aquela pessoa está esperando, não muda a situação. Dizer que é crente, que é cristão, que é dessa igreja, que trabalha, que dizima, não muda a sua vida. Buscar a Deus muda a nossa vida. Nos mover muda a nossa vida. Como vocês podem ver, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Não vale nada. É o fim. É o fim. Não adianta ficar postando versículo nos stories do Instagram. Deus não vê Instagram. Mentira, Ele vê, viu? Cuidado. Não adianta. Não adianta. Lá em Tiago 4:17, nos diz: lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Vê que coisa interessante esse versículo. Eu já estou concluindo. Que coisa interessante. O versículo diz que é pecado a gente saber o que precisa ser feito e não fazer. O versículo não diz assim: é pecado saber o que não se deve ser feito e fazer. Ele não diz que é pecado fazer o que não se deve. Ele diz que é pecado saber o que se deve fazer e não fazer. Vocês entenderam? Amém. E sabe, o X da questão, ele está exatamente aqui. Porque a gente se apega muito ao que não podemos fazer. A religiosidade nos empurra para esse lugar. Eu não posso fazer isso, eu não posso comer isso, eu não posso escutar isso, eu não posso beber isso, eu não posso isso, eu não posso isso, eu não posso isso, enquanto Deus está dizendo: ei, faz isso. E você também: eu não posso isso, eu não posso isso, faz isso, eu não posso isso, eu não posso isso. Perdendo tempo com questões humanas. O quanto Deus, Ele não está sussurrando, Ele está gritando o que a gente deve fazer. E é pecado saber o que se deve fazer e não fazer, diz a palavra do Senhor. Ló cumpria todo esse blá 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 de crente decorado. Mas a sua família foi fadada ao fracasso, porque ele não estava fazendo o que era para ele fazer. Ló sabia todo blá 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 crentez. Cumpria todas as regrinhas, as leis, os mandamentos, fazia tudo certinho. Mas a cidade dele foi destruída, por quê? Ló não apresentou o amor de Deus aos seus vizinhos, aos seus conterrâneos. Ló não fez o que era para ele fazer. Né? Ele estava focado no que ele não podia fazer. E aí ele desfocou do que era para ele fazer.
de forma tão forte que em uma nova chance, em um novo dia, Ló continuou sem fazer absolutamente nada. As misericórdias do Senhor vêm se renovando sobre nós todos esses anos até aqui, até hoje. Né? Se a gente está aqui hoje, é porque as misericórdias de Deus se renovaram sobre nós hoje e nós não morremos. E o que é que a gente está fazendo com isso, dia após dia? Mais um ano que a gente nem sabe se vai viver ele todo. E o que nós estamos fazendo com isso, dia após dia? O que Deus tem te pedido e você tem negado, esperando que algo mude para que você cumpra. Esperando a temperatura ideal. Esperando a previsão do tempo. Esperando aquela folha laranja de uma árvore qualquer balançar. Até quando o problema serão as pessoas? Até quando o problema vai ser seus pais, seus filhos, seu marido, sua mulher, a distância, o cansaço, o plano, os seus líderes, o pastor, a igreja, o irmão que te feriu? Até quando as nossas desculpas vão ser as mesmas? Até quando o tempo, coitado do tempo, vai ser culpado? Coitado do tempo. Engraçado que Jesus também teve 24 horas, né, por dia. Até quando vamos continuar esperando que algo sobrenatural aconteça, se nem o natural a gente está se esforçando para realizar? Se nem os nossos pés estão sendo movidos, se nem as nossas mãos, se nem a nossa boca, muitas vezes está sendo aberta. Se vocês lerem com atenção, vocês vão ver que nem força para fugir Ló teve. Os anjos tiveram que arrastar Ló, danou-se. Poupou o homem de ser destruído. Mandou um para um lugar, um pediu para ir para outro. Salvou a família do homem. Anda, Ló, não consigo. Tá, meu filho, pelo amor de Deus. Se jogue do monte logo que é melhor. Se jogue na frente do fogo, morra logo que não está dando não. Os anjos tiveram que arrastar Ló. Anda, homem de Deus, sai desse lugar. Que misericórdia, hein? Quanta misericórdia sobre a vida de Ló. Deus fez o sobrenatural do sobrenatural, colocou misericórdia sobre misericórdia, graça sobre graça sobre a vida de Ló. Ló ficou vivo, mas isso não é tudo. Ló continuou sem fazer o que era para ele fazer. E é verdade que Deus ele não fez isso só na vida de Ló. Ele fez e faz na minha e na sua também. Amém por isso. Se tem uma coisa que Deus ele sempre faz, é a parte dele. Sempre. Deus ele nunca falha. Ele sempre faz a parte dele. E algumas vezes ele até faz a da gente também, né? Como a gente viu com Ló. Porém, a colheita chega, meus irmãos. E só colhe quem semeia. Deus pode fazer por você tudo 100%. Mas a colheita chega. Seu líder pode fazer por você tudo 100%. Seus pais podem fazer por vocês. Orar por vocês. Ler a Bíblia para vocês ficarem ouvindo. Sem vocês precisarem nem ler, nem abrir, nem tocar. Mas a colheita chega. A colheita chega. E quando a colheita chega, tem mais conversa não. Quando Jesus descer, a espada vai vir afiada. Ele vai vir para julgar. A gente deve ser grato a Deus por tudo que Ele faz por nós.
Deus, Ele me tirou da lama, tirou você da lama, do lixo. Tinha uma porquinha aqui na frente hoje nesse lixo. Os filhos se alimentando, né, delas dentro do lixo. E eu fiquei ali olhando, meu Deus, né? É a natureza deles viver dessa forma. Não é a minha e a sua natureza, né? Mas a gente escolhe lá. Deus vai lá e tira a gente. Ama a gente, limpa a gente. Eu sei que todos nós um dia já fomos igual aquela porca ou muito pior. Cura a gente. Deixa o nosso pelinho, a nossa pele branca, 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 mais que a neve. Fortalece a gente. Nos dá destino, nos dá caminho. Ele fez tudo isso, Ele continua fazendo, porque a gente continua pecando. E Ele vai fazer quantas vezes for preciso. Para todas as vezes a gente ir se rendendo cada vez mais a Ele. Mediante a sua vontade. Porém, não fazer a nossa parte tem um preço, meus irmãos. O tempo de colher chega para todo mundo. Quem semeou e quem não semeou. E aqueles que não semearam não terão o que colher. Aqueles que não lançaram sementes não terão frutos para comer. Aqueles aos quais suas obras não confirmam a sua fé, não estão de acordo com a vontade de Deus. Precisamos decidir se o nosso futuro será como o de Abraão, que foi pai de multidões com uma descendência abençoada de um povo escolhido pelo Senhor, ou será como Ló, com uma descendência de maldição, de um povo que foi inimigo de Deus e por isso foi destruído. As decisões e as atitudes que tomamos agora, hoje, serão os frutos que nós saborearemos amanhã. O preço é alto, eu sei. Dá vontade de desistir? Dá. O preço de viver o que se prega é muito alto. O preço de comprovar a nossa fé pelas nossas obras é muito alto. O preço de se dizer seguidor de alguém que morreu para salvar uma humanidade é muito alto. É muito alto, meus irmãos. Ser como Ele é a coisa mais difícil que nós enfrentamos todos os dias da nossa vida. Morrer para nós mesmos faz a nossa alma doer. Deixar o nosso orgulho de lado nos ofende. Fazer o que a gente precisa fazer nos faz abrir mão de tantas coisas que a gente desejava ter. Estar onde Deus quer que a gente esteja nos faz sofrer porque a gente não pode estar onde o nosso coração desejava estar. Ser quem Deus quer que a gente seja nos leva a um lugar de humilhação que a gente não gostaria de enfrentar, que a gente não gostaria de passar, que a gente não gostaria de viver. Mas esse é o caminho, meus irmãos, e não há outro. Esperarmos alegrias aqui, realizações aqui, não é o caminho que nós devemos percorrer. Se não for dessa forma, o nosso fim será dentro de uma caverna escura e fria, com um gosto amargo na nossa boca, da embriaguez, da nossa própria paralisia.
fingindo não ver e não sentir a dor da humilhação. De que até o fim da nossa vida ficamos parados no mesmo lugar, esperando alguém fazer o que nós deveríamos fazer. A vida com Deus é muito mais do que isso. Muito mais do que essa caverna fria. E podem acreditar que a vida com Deus é muito mais do que tudo o que eu e você já vivemos até hoje com Ele. Graça e paz.